Após 14 dias, é o Cruzeiro de volta ao batente na Toca da Raposa e que teve, né, Cirilo, durante a semana, a presença do Lucas Silva, fazendo trabalhos físicos e também algumas novidades do departamento médico, mas pela manhã recebidos pelos jogadores e também a comissão técnica, Pedro Júnior, que esteve, né, do lado central, no campo, conversando e também parabenizando o Cruzeiro pelo que fez, pelo menos em termos do primeiro semestre. Cirilo, o Cruzeiro tem o técnico Leonardo Jardim iniciando as atividades e com boas notícias. Para você que está no YouTube da Itatiaia, vai poder ver também o próprio Matheus Henrique, que fez as atividades em campo, iniciando todo o processo de transição. É um jogador que, quando teve a lesão, né, uma cirurgia no menisco lateral do joelho direito, acabou, né, desfalcando o Cruzeiro, dando espaço para o Lucas Silva, que está jogando muito. Também esteve em campo, naquele trabalho um pouco mais leve, zagueiro João Marcelo. Boas notícias para uma reapresentação que teve o Pedro Júnior recebendo jogadores. Lembrando, o Cruzeiro que tem no dia 13 o Grêmio, 8:30 da noite fora de casa, mas antes, até para dar aquele ritmo, tem a Vitória Cup, que vai acontecer em Cariacica, que a Itatiaia vai transmitir com todos os detalhes também, com imagens no YouTube. Lembrando, o Cruzeiro estreia na quinta-feira, no dia 3, contra o Defensa e Justiça. João Vitor Cirilo. Você vai assistir aqui na Itatiaia a Vitória Cup, jogos do Cruzeiro, em meio a essa intertemporada, digamos assim. Ô Simões, turma que tá no YouTube vendo aí imagens da reapresentação do Cruzeiro e chamou a atenção, né? Nas fotos, nos vídeos, imagens do João Marcelo e também do Matheus Henrique. Em especial o Matheus, porque é o cara que deve voltar mais brevemente. Digamos que é um senhor reforço para o segundo semestre do Cruzeiro, hein, Simões? Ah, sem dúvida, o Cirilo. Um abraço, Rubinho. Boa noite quem acompanha a gente. Olha, dificilmente o Cruzeiro conseguirá contratar nessa janela um reforço que possa dar um ganho técnico tão elevado ao time como é o Matheus Henrique, que já está lá na toca. E acabou que, com a lesão, né, não joga aí há alguns meses, mas de toda forma é um jogador realmente de um nível elevadíssimo. E o João Marcelo, que leva um pouco mais de tempo, mas se conseguir voltar, mesmo que seja lá para agosto, setembro, no nível que apresentava, é outro baita reforço. Então, quer dizer, é o Cruzeiro voltando mais forte ainda para essa segunda parte da temporada, e aí o torcedor um pouco ansioso aí por essas... São 3 contratações, né, Rubinho? Pois é, pelo menos é a prioridade, né? A conversa do técnico Leonardo Jardim, também com Pedro Júnior, é um zagueiro e 2 jogadores, né, Simões? Aquele do X1, que inclusive foi o que pediu o técnico Leonardo Jardim assim que chegou no Cruzeiro, e aí trouxe também o Wanderson, que veio da equipe do Internacional, mas o Cruzeiro acabou perdendo também o Dudu. Então, 2 peças para essa reposição, e o zagueiro, que é até então o primeiro plano. O Cruzeiro vai avançando, a gente traz detalhes daqui a pouco. Ô Simões, o Matheus Henrique, ele voltando e obviamente retomando a sua condição física, seu ritmo de jogo, tem carinha de titular? Ou com esse tanto de gente jogando bem aí, talvez ele tenha que esperar um pouquinho? O Cirilo vai ter que esperar, né? Como dizem no futebol, vai ter que sentar no banco um pouquinho, até porque eu vejo que o substituto dele nesse time do Cruzeiro é o Lucas Silva, e o cara tá jogando demais. Tá entregando muito o Lucas Silva. É o melhor momento do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro. Nem quando ele surgiu ali e foi titular de 2013, 2014 e posteriormente vendido ao Real Madrid da Espanha, acho que por algo em torno de 15 milhões de euros, o Lucas Silva jogou tanto como ele está jogando. Ele já fez um bom papel sob o comando do Seabra no ano passado, mas agora com o Leonardo Jardim ele está entregando mais ainda. Tá? Ele está entregando mais ainda. Então, quer dizer, é ali. Na do Christian eu não sei muito se é do Mateuzinho. Eu acho que realmente é ali a do Lucas Silva, dependendo do jogo, até o lugar do Matheus Pereira, que o Matheus Henrique tem muita qualidade, mas de toda forma, os jogadores de meio de campo do Cruzeiro, mantendo o nível que eles encerraram a primeira metade da temporada,
Eu acho que é um setor que o Leonardo Jardim não precisa preocupar, porque esse quadrado, né, de Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian e o Matheus Pereira entregou muito. Lucas Silva e Lucas Romero renovados, contratos aí estendidos aí por certo tempo, inclusive é um senhor acerto do Cruzeiro, né? Sim, e parece que querem ampliar também o Pereira, né? Seria o contrato do Matheus Pereira também. Cara, as perspectivas do Cruzeiro para a abertura do segundo semestre são extremamente positivas, né? O time termina muito bem. O ideal pro Cruzeiro, na verdade, Simões, é que não tivesse a Copa do Mundo, né? O Cruzeiro continuasse jogando do jeito que estava. Mas da maneira como terminou e como o Jardim conseguiu transformar essa equipe, com o Matheus Henrique voltando, com essa expectativa também de reforço de um elenco ainda mais forte para esse segundo semestre, as perspectivas são muito positivas. Sim, tem a situação do Marquinhos que foi resolvida, né? Mas já foi resolvida na reta final. Mas o Rubinho trouxe aí o desejo do Jardim de ter mais 2 jogadores para lado de campo, talvez os jogadores até com característica diferente, aquele cara mais do X1, né? Do 1 contra 1, o quebrador de defesa, o quebrador de linhas, mas de toda forma é isso, eu vejo, e ainda tem outro garoto no Cruzeiro que tá para voltar também, e o Japa, né, Rubinho? Pois é, o Japa já vem nesse processo, né, Simões? Até antes mesmo, né, da parada para as férias, o Japa já estava em campo, né? E é uma grande expectativa porque ele se recuperou de uma lesão e logo depois teve outra. E o Japa é um cara que é polivalente, né, meu caro Simões? Ele pode atuar até mesmo ali pelo lado esquerdo do campo, também pelo lado central. É um cara em que o Cruzeiro vai preservando, teve a possibilidade também de emprestar o Japa e acabou descartando qualquer possibilidade de ter o Japa, né, deixando a toca. Isso, o Japa. Eu lembro do Japa jogando de lateral esquerdo, né? Na própria base do Cruzeiro ele já jogou no time principal do Cruzeiro de lateral esquerdo, acho que num clássico contra o Atlético lá na Arena MRV. Quer dizer, é o Jardim ganhando opções dentro do seu próprio elenco, e eu me recordo de uma fala dele num pós-jogo, Cirilo, numa entrevista coletiva, ele dizendo exatamente isso, né? Ele cobrava muito a questão de eu ainda não fiz nenhuma janela, e o discurso dele mudou. E ele destacou que ele passou a encontrar soluções dentro do próprio Cruzeiro, seja no elenco dele ou seja nas categorias de base. E a gente percebe que ele tem muito carinho e aposta muito, principalmente nesse trio Cauã Prats, Murilo Hickman e no Kaique Kenji. Temos, há pouco no Goleada, inclusive no YouTube Itatiaia Esporte, a gente estava lembrando de diversos nomes formados pelo Cruzeiro ou que passaram pela base do Cruzeiro em determinado momento, num recorte de 5, 6, 7 anos, que formariam um time do goleiro ao ponto esquerda, né? Sim. Outro dia, com muita qualidade, inclusive. Semana passada, num Bastidores, João Vitor Xavier e eu, nós fizemos uma conta rápida, que é a chamada conta de padaria. Sim. Com poucos os jogadores do Palmeiras, passamos aí de mais de meio bi. Entendeu? Era quase de dinheiro, você tá falando de venda, né? Valor de mercado. Quer dizer, era quase que o Cruzeiro acabar com a dívida dele simplesmente com jogadores que ele revelou que ele tinha na categoria de base e perdeu ou vendeu a preço de banana. Aí você já tá indo pra questão financeira, né? Aí adiciona isso a questão técnica, né? Porque tem aí um monte de gente jogando bem. E o Cruzeiro continua revelando e dando oportunidades aí aos garotos, e tomara que continue dessa maneira. Rubem Júnior, mais do Cruzeiro. Confirmando, Cirilo, 6h24. O Cruzeiro que teve a reapresentação hoje pela manhã na Toca, divulgando também a respeito da programação para a Vitória Cup. Ele vai trabalhar no sábado pela manhã, domingo também, segunda-feira em 2 turnos, na terça-feira pela manhã e à tarde embarcando para Vitória, Cariacica. E a gente trouxe a informação ontem com exclusividade, o Cruzeiro tendo o Marconi Barbosa, né, como líder do marketing do clube, e terá uma ação muito especial em Vitória, Vila Velha e também Cariacica, com alunos em colégios com Raposinho. Então, o Cruzeiro se preparando também para prestigiar a Mineirada do Espírito Santo. Cirilo, a Itatiaia trouxe a informação sobre as prioridades que tem o técnico Leonardo Jardim, tendo 2 jogadores de lado de campo e também o zagueiro. O zagueiro é mesmo o Brian Medina, do América de Cali, colombiano. Fez 20 jogos na temporada, foram 17 partidas pelo Campeonato Colombiano, 3 partidas pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vem monitorando toda a situação e também tendo cautela para que no momento certo faça a oferta. Vamos aguardar o desenrolar
da contratação, quem sabe, do Brian Medina, um zagueiro canhoto, tem 1,95 m e tem o aval do técnico Leonardo Jardim. Então, Cruzeiro já atento ao mercado e, como a Itatiaia vem informando nos últimos dias, as contratações sendo pontuais, JVC. Rubens Júnior com notícias do Cruzeiro, e tem que ser pontual mesmo, né? O Cruzeiro demonstrou com um bom trabalho coletivo, algumas lacunas aí ainda são necessárias, acho que essa da zaga, né, Simões? É a mais necessária, não há qualquer tipo de dúvida quanto a isso, chegar um cara em condição de jogar, porque atualmente, fora o Jonathan Jesus, Cruzeiro e o Jardim não tem confiança nas demais opções e você tem que trabalhar com a possibilidade de lesão, possibilidade de suspensão, então tava realmente na continha do chá, ainda sem o João Marcelo. Fora isso, com um bom trabalho coletivo, o Cruzeiro demonstrou que os ajustes têm que ser de fato mínimos. Ô Cirilo, e essa necessidade da zaga é pelo seguinte também, né? O Cruzeiro agora, ele só tem decisão. Por quê? A Copa do Brasil é um mata-mata, por mais que ele seja o favorito e favorito absoluto nas oitavas de final, pega o CRB, né? De Alagoas, que perdeu pro América ontem. Sim. Na Série B do Campeonato Brasileiro, mas pega o CRB como favorito absoluto, mas isso só precisa se concretizar em campo. E no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é vice-líder. Então, quer dizer, o Cruzeiro está brigando pelas duas competições. Claro que todo jogo é importante, todo jogo vale, só que agora nessa reta final da temporada, reta final a gente diz assim, a segunda metade da temporada, né? Todo jogo é decisão pro Cruzeiro. É decisão na Copa do Brasil, porque vale a sequência na competição e uma competição milionária, e é decisão no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro se colocou nas primeiras 12 rodadas como um dos candidatos ao título. Vai ser campeão? Não sei. É favorito? A gente acha que o Flamengo e o Palmeiras, eu acho que todo mundo, tem times melhores, elencos melhores, mas estão além da Copa do Brasil, também na Libertadores, que acaba que vira o objeto do desejo de todo mundo, principalmente com essa história dessa Copa do Mundo de Clubes, né? Que a Libertadores é classificatória para essa Copa do Mundo de Clubes e quem vencer de 2025 já estará na edição de 2029, né? Os times brasileiros, neste momento, já pegaram 150 milhões de reais só por terem jogado e por vitória ou empate na Copa do Mundo de Clubes. Pra você ter uma ideia do que representa fazer parte disso daqui 4 anos. E certamente daqui 4 anos o valor vai ser maior. Exato. E pode ser até no Brasil, o que aí transformaria num valor maior. Então, quer dizer, o Cruzeiro agora só tem decisão. Então, ter um elenco, o elenco é bom, mas esse elenco equilibrado, e eu acho que a contratação do zagueiro é justamente isso, equilibrar o elenco, o zagueiro, o cara de lado que seja mais ali um driblador, um quebrador de linhas, para poder encarar essas decisões que o Cruzeiro inicia dia 13 de julho. E começou dia 13 de julho contra o Grêmio, 8h30 da noite, com certeza com o Mineirão lotado, Cirilo. A partir daí é só jogo decisivo no Brasileirão e na Copa do Brasil.